E aí, você sabe como medir a felicidade do seu time? Bom, pessoal, o nosso papo hoje é sobre pesquisa de clima e para você que nunca vivenciou esse processo ou vivenciou de uma forma equivocada, a pesquisa de clima é uma ferramenta excepcional para você entender um pouco mais de como que está o teu setor ou até mesmo toda a sua organização e coletar fatos e dados com as percepções dos teus colaboradores. E falando em dado, né? O RH durante muito tempo foi condenado por ser um time ou uma área que não olha números, mas isso é uma mentira malvada. Por quê? A gente tem sim muitos números para mostrar e a pesquisa de clima é uma ferramenta excepcional para a gente trazer isso à tona e com certeza tratar esses dados. Falando sobre esses indicadores que a gente consegue coletar com a pesquisa de clima, o que de fato a gente consegue enxergar, aonde a gente pode olhar? O cenário é muito amplo. Quando a gente fala de pesquisa de clima, a gente tem muita liberdade para até mesmo personalizar um campo. E aí a gente volta àquele papo da felicidade, né? Por que não colocar uma pergunta ali que você consiga mensurar esse fator dentro da organização? Mas o mais comum que a gente consegue identificar dentro do mercado é falar sobre remuneração e benefícios, sobre o clima. Às vezes a gente percebe que alguma coisa não está dando certo. Será que uma pesquisa de clima não vai ajudar a identificar o foco dessa dor dos teus colaboradores? Um outro processo também muito bacana que a gente consegue dar visibilidade é sobre a comunicação interna. A gente sabe de diferentes problemas que a comunicação interna pode ajudar ou até mesmo atrapalhar. E uma boa pesquisa de clima te dá esse olhar. Um outro fator também, pessoal, é a aceitação das políticas internas. Eu sei que a gente pensa e estrutura tudo muito bem para ficar claro e nítido para esses colaboradores. Mas será que é dessa forma que eles acabam aceitando essas políticas? Tá aí. A pesquisa de clima te ajuda a ter essa visibilidade. Para a gente ter uma boa pesquisa de clima, a gente precisa entender como essa pesquisa de clima pode ser aplicada. E aí eu vou falar mais ou menos o passo a passo para você. E o primeiro passo, pessoal, é a gente definir bem o objetivo dessa pesquisa. Tem muitas informações que a gente pode coletar, mas a gente também não pode construir um instrumento muito longo para esse colaborador. Então tenha um objetivo em mente, aonde você quer avaliar. E claro, né, pensando nesse objetivo também, se é possível ou não a gente ter alguma tratativa depois dentro desse dado coletado, para a gente deixar cada vez mais essa pesquisa de clima poderosa e o colaborador ficar cada vez mais motivado em responder ela. Outro ponto, pessoal, muito importante depois que a gente define esse objetivo é pensar na estratégia dessa pesquisa. E aí, primeiro passo, dentro da estratégia, é pensar no público-alvo. É para uma determinada área ou é para o meu time todo? E esse público-alvo, ele tem acesso aos sistemas? Eu posso usar essa ferramenta dentro de um sistema ou vai ter que ser o papel mesmo? Eu sei que a gente não curte muito papel, mas tem um público mais operacional que é importante que para eles tenham acesso à pesquisa que a gente ainda utilize o papel. Então tenha cuidado com isso. Às vezes está uma pesquisa maravilhosa dentro de um sistema lindo, mas quem de fato precisa responder não tem acesso a esse sistema. Um outro ponto também, pessoal, é pensar na comunicação. Como eu vou comunicar essa pesquisa? Tem que ser muito clara, tem que ter uma comunicação muito fácil. Todos precisam entender o objetivo dessa pesquisa. E também comunicar pra caramba. A gente sabe que é difícil, muita gente vai logo de cara respondendo, outros dão um trabalhinho maior, então é importante que a gente tenha um prazo bom e mesmo assim cobre que essa pesquisa seja preenchida. Quanto mais pessoas respondendo, mais fiel vai ser esse nosso dado, esse nosso número. Feito isso, a gente já definiu muitas coisas importantes dessa pré-pesquisa de clima. E aí a gente vai para ação, né? Quando nós vamos aplicar essa pesquisa, o que é muito importante e muito sensível desse processo é a gente trabalhar o anonimato. Sim, ele é muito importante e crucial para esse dado vir muito fiel. E o que acontece muitas vezes? A gente escolhe um sistema para hospedar essa pesquisa e esse sistema logo de cara pede login e senha desse colaborador. Isso pode acontecer, é comum que aconteça, mas é importante você deixar bem claro que dentro desse processo vocês não vão identificar quem de fato respondeu a pesquisa. E assim você dá uma segurança maior, que é um dos pilares de mais força de uma boa pesquisa de clima. Aplicamos a pesquisa e agora a gente tem uma missão de tabular essas informações. Quando a gente vai via um sistema,
normalmente esses dados já vêm bem maduros, né? Então é mais uma questão analítica do que uma questão braçal mesmo de preencher ali o que foi cada resposta. Mas se tem o papel, a gente precisa tabular também o que veio dentro do papel. E aí eu dou uma dica de cara, sempre usar no mínimo 2 colaboradores do RH para fazer essa tabulação, porque pode com certeza, como falha humana, perder alguma percepção dentro de um monte de papelada. Então, pelo menos 2 colaboradores, tá bom? E aí, já tabulei a pesquisa, já tenho esses números dentro de um Excel ou de qualquer outro sistema de vocês. E o que é preciso fazer agora? Pegar esses dados, esses números e transformar numa boa apresentação, com gráficos, com formas simplificadas, com frases importantes. Lembrando que a gente já trabalha a pesquisa muito mais múltipla escolha do que discursiva, mas vale também ter uma pergunta ou outra para a gente sentir ali o clima e a fala desse colaborador. Feito isso, a gente tem que levar essa informação para a alta gestão para justamente discutir os dados que apareceram dentro dessa pesquisa e o ponto mais certo de tudo. Pensar em tratativas, porque não adianta nada a gente fazer uma pesquisa de clima super bacana, mas não tratar esse conteúdo que veio. Eu sei que muitas vezes, gente, a gente pensa que remuneração é uma questão séria, a empresa não vai conseguir dispor de uma receita muito grande para poder estar dentro da remuneração adequada ou que vai agradar todos os colaboradores. Mas será que dentro dessa pesquisa não tem outros fatores retratados que a gente pode sim fazer um bom trabalho e levar alguma modificação para esse colaborador? Isso porque, pessoal, é muito importante que essas vozes sejam ouvidas e se sintam assim, porque é aí que tá o X da questão, é aí que a gente motiva o colaborador, é aí que a gente engaja o colaborador e é aí que o colaborador começa a confiar cada vez mais na tua empresa, porque ele se sente valorizado. Um outro fator importante, pessoal, é a periodicidade dessa pesquisa de clima. Normalmente, as empresas que colocam isso no sangue costumam fazer anualmente, mas não tem uma regra não, tá? Porque a gente pode fazer com um determinado período de tempo que a gente escolha, ou até mesmo para olhar um fator específico dentro daquela dinâmica que mudou. E aí, gente, tem só uma regra que é importante: jamais fazer uma nova pesquisa de clima sem ter dado qualquer tratativa para a antiga pesquisa de clima, porque isso vai acabar queimando o teu processo. E quando o colaborador se deparar com uma nova pesquisa, vai falar: de novo, não fizeram nada com aquela. Então, não vamos ter esse problema. Vamos sim trabalhar pesquisas efetivas, vamos sim trabalhar a voz do colaborador, vamos valorizar o que vem nesse material, mas também sempre com missões construtivas. Por isso que aqui na Conexão Talento a gente leva a pesquisa de clima super a sério. É um processo de peso para qualquer empresa e detalhe, de qualquer tamanho, tá? Isso não é coisa de empresa grande não, é coisa de empresa que quer ouvir, entender e que se preocupa com a equipe de gente. O nosso processo é super sério, a gente atende de forma personalizada o que você precisa e, claro, o que você quer enxergar nesse processo. Mas você já conhece a Conexão Talento? A Conexão Talento é uma empresa aqui de Niterói que tem diferentes serviços de RH e a gente leva muito a sério o H do RH, sabe? Aquele H humano. Então, esse H tá sempre presente em qualquer serviço porque não tem nada de prateleira. É tudo bem artesanal e criado com a cara da sua empresa. Se você gostou desse conteúdo, temos outros conteúdos gratuitos para você, para a gente trocar experiência sobre esse mundo de RH. Tá tudo aqui na nossa legenda. Se inscreve no nosso canal, siga a gente pelas redes sociais e até logo!